Olá, eu sou Ana Blatnik e vocês são muito bem-vindos a este canal. Na leitura do livro Se Não Fosse Assim, Como Seria, ditado pelo espírito de Antônio Carlos e psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Hoje eu vou escolher um capítulo do livro Se Não Fosse Assim, Como Seria, o E Se, de Genésio, que é muito interessante. O Si, de Genésio. Genésio contou sua história de vida na segunda reunião. Foi um relato emocionante. Quando o encontro terminou, conversamos em particular. Embora ele tivesse estudado e ainda estudava, afirmou que tinha dificuldades para escrever. Então, como todos acharam sua vida interessante, eu a escrevi. Tivemos outros encontros em que pedi para ele explicar algumas lacunas. Costumo fazer isto. Ao escutar uma dissertação, tento saber o ponto de vista dos outros envolvidos, ir ao local em que ocorreu a história e normalmente a escrevo por umas 3 vezes para depois ditar a médium por mais umas 5 vezes. Genésio, na narrativa que fez ao grupo, a resumiu. Ele fala devagar, aparenta ser tranquilo, porém o si o faz sofrer. O problema não é o si, são os fatos, as atitudes. Mas nessas reuniões focamos em si poderia ter sido diferente. E ele iniciou. Chamam-me Genésio. Agora aqui no plano espiritual, em que tenho a bênção do aprendizado, sou chamado assim. Também o fui quando criança e adolescente, mas por muito tempo fui chamado de genocídio, que para o lugar que vivi encarnado era sinônimo de assassino, aquele que mata. Aqui vim a saber que genocídio é o extermínio sistemático de um grupo humano nacional, étnico ou religioso. Nasci e cresci num lugar muito pobre, de miséria mesmo. Meus pais eram donos de um pedaço pequeno de terra. Moravam conosco uma tia de minha mãe, que era solteira, os pais de minha genitora e meu avô paterno, numa casinha de pau, pedras e barro de 5 cômodos, 3 quartos, sala e cozinha. O banheiro era uma casinha, latrina no quintal. Fui o segundo filho. O primeiro de meus pais desencarnou aos 8 anos de uma infecção. Tinha 2 irmãs e 2 irmãos que eram menores. Minha mãe perdera 4 filhos. Na época em que começo a narrar, estava na adolescência. Trabalhávamos todos na roça, na terra, serviço pesado, difícil. E começávamos a labutar, como meu pai costumava falar, pequenos, 7 a 8 anos. Todos nós éramos analfabetos, usávamos como remédio para curar doenças, ervas e benzeções. Morrer criança era normal naquele lugar. Nenhum médico ia por aqueles lados. Não tínhamos como adquirir remédios. Pela vizinhança havia agrupamentos, pequenas vilas, região esquecida pelos homens importantes, pelos políticos. Mas não era o nosso problema maior. Ali, a lei era do mais forte. No pequeno sítio, como muitos por ali, ficava perto de uma vila e nela morava o Caolho, apelido de um homem mau, vingativo, que mandava em tudo e todos. Cobrava das pessoas do lugar, dos moradores da vila e da região uma porcentagem de que se produzia. Era como dizia, para proteção, para estarem ali. Havia muitos abusos, e ai daqueles que ousavam não pagar pela proteção. Suas casas eram queimadas, estupravam as mulheres, até os homens, e às vezes, para servir de exemplo e deixar todos mais temerosos, matavam os homens, o chefe da casa e expulsavam a família que tinha de ir embora dali. Era um horror, muito triste. Estava com 16 anos quando meu pai desencarnou. Sentiu dores no peito.
que foram aumentando e faleceu, talvez por alguma doença do coração. Passamos a trabalhar dobrado. Meus 2 avós eram idosos, embora não tivessem muitos anos, pela desnutrição, labuta pesada, envelheceram precocemente. Foram perdas que tivemos num período curto. Meu avô materno desencarnou por uma infecção de um ferimento. A minha avó também mudou de plano do físico para o espiritual 2 meses depois, por uma gripe forte, talvez pneumonia. 2 vezes ao ano, após as colheitas, homens do caolho vinham cobrar a taxa de proteção que chamávamos, sem eles saberem, de taxa de exploração. Estou narrando estes acontecimentos de anos passados, mas sei que isso ainda ocorre, mas de forma mais velada, nos sertões, e políticos, autoridades, continuam ignorando ou fingindo desconhecer. Talvez eles reencarnem lá. Sei também que em cidades grandes, nas periferias, usando de outro nome, milícias cobram taxas de proteção para que pessoas morem ali ou trabalhem e também são ignoradas. Seria injusto o si de viver naquele lugar se não fosse a reencarnação. Mas aqueles que podem deveriam impedir este abuso. E quem pode e não faz, fica endividado e um dia terá de pagar a dívida. Voltando à minha história de vida, vieram ao sítio 3 homens, jagunços do caolho, cobrar a taxa. Quando isto ocorria, quem os atendiam eram os idosos da casa. As meninas, mocinhas, escondiam-se dentro da moradia embaixo da cama. Normalmente, eles recebiam, contavam o dinheiro, conferiam os alimentos e iam embora. Estava com 18 anos, logo iria completar 19 anos. Ali se casavam, se juntavam, se amaziavam muitos jovens. Mas não me interessei em arrumar uma companheira, não queria ter filhos para viver naquela miséria. Um fato que somente agora que estou narrando me lembro é que na minha infância tudo era normal. Não tinha como comparar, não conhecia outra forma de viver. Na adolescência foi que passei a perceber que tínhamos muitas dificuldades e sentia vontade de ler. Ao pegar um papel escrito, sentia dentro de mim que iria ler, mas ao olhar os desenhos, as letras não faziam sentido. Doía ser analfabeto. Eu era diferente dos outros. Comia com talheres, gostava de cortar alimentos com faca. Pensava, me imaginava vestido com roupas bonitas, passadas e não amarrotadas como usava. Um dia 3 homens foram pegar o dinheiro e mamãe e meu avô foram recebê-los na frente de casa. Ela torceu o pé e gritou de dor. Então eu saí e minhas irmãs preocupadas foram ver o que acontecera. Os 3 jagunços as viram e rindo disseram que ia estuprá-las. Não se importaram com as rogativas. 2 deles entraram na casa arrastando-as, e o terceiro disse que ia esperá-los. Afastou-se e ficou perto dos cavalos. Não pude suportar, ficamos todos assustados, rogamos, pedimos por Deus. Sempre quando via aqueles homens, prestava atenção em como eles usavam sua arma, como atiravam. Eu manejava bem as facas. Meu avô, o que havia desencarnado, sempre recomendou e nos ensinou como matar animais para comer. Dizia que os matava para nos alimentar, o que deveríamos aprender, e assim poderíamos sacrificá-los para não fazê-los sofrer. Assim, sabia onde, no pescoço, cortar a artéria e sabia como acertar o coração. Devagar, sem fazer barulho, fui atrás deles.
Peguei a faca, que estava sempre bem afiada. Era eu quem ultimamente a usava. Cada um deles fora para um quarto. Entrei em um, o homem estava tentando fazer minha irmã se deitar. Por trás, peguei-o pelos cabelos e cortei com um golpe certeiro seu pescoço. Com meu braço tapei sua boca, coloquei-o no chão, fiz sinal para minha irmã ficar quieta. Fui rápido para o outro quarto. E foi parecido. Este homem tentou gritar, dei-lhe outra facada, pedi silêncio. Peguei a garrucha dele, verifiquei se estava carregada. Saí do lado de fora da casa da mamãe e meus irmãos choravam. Meu avô e tia estavam transtornados. Entrem, fiquem calados, pedi. Vi onde estava o terceiro homem, aproximei-me e ele me olhou e nem se importou com minha presença. Quando estava a 5 passos dele, levantei a mão e atirei 2 vezes no peito dele. Ele não reagiu, não esperava o ataque. Voltei depressa para casa. Tinha e rápido que decidir o que fazer. Você matou os 3? Perguntou a mamãe apavorada. Sim, matei. Sabe o que fez? Agora irão nos torturar, nos matar. Meu avô estava desolado. Irão não, determinei. Vamos fazer o seguinte, e depressa. Pegaremos todo o dinheiro deles, armas, tudo o que seja de valor. Colocaremos os cadáveres em 2 cavalos. Vovô e Pedro, meu irmão, levarão os animais para o pasto e o espantarão. Com certeza eles irão para a sede, ao riacho. Quando os encontrarem, ficarão em dúvida sobre quem os matou e roubou. As mulheres, rápido, limpem o sangue. Peguem as colchas sujas, enrolem-nas e as coloquem no esconderijo. Depois peguem as comidas e vão todos para a gruta. Tínhamos em casa, debaixo de uma cama, um buraco bem tapado, dificilmente seria encontrado. Era onde escondíamos o alimento. A gruta não era conhecida. Entre algumas árvores havia, num barranco, um buraco em que nós plantamos folhagem para esconder a entrada, que era pequena e se arrastando por uns 4 metros, dava-se num salão. O local era bonito. Meu pai a encontrou e não comentamos com ninguém. Seria um esconderijo numa necessidade. Os animais, o que fazer com eles? Meu avô preocupou-se. Tínhamos algumas cabras e galinhas. Vamos tratar deles agora. Amanhã à noite, Pedro, prestando muita atenção, vem aqui para dar comida a eles. Rápido, não temos muito tempo. Ajudei a pegar os cadáveres, tiramos tudo de valor deles para parecer um roubo. Colocamos 3 em 2 animais. Deixei um cavalo. Vovô e Pedro o levaram ao pasto e os assustaram. Os animais partiram em disparada. Ajudei-os a limpar a casa, a tratar dos animais e a pegar tudo que tínhamos para comer. Agora vão rápido, ordenei. Você não vem conosco? Vovô quis saber. Não, vou acabar de resolver o que comecei. Meu filho, o que vai fazer? Mamãe estava com medo. Não sei ainda. Se eu buscá-los em 3 dias, devem ir embora daqui. Pedro, vem aqui, solta os animais e vocês partem à noite. Vão andando com cuidado até a cidade e lá pegam o trem e sumam daqui. O dinheiro que pegamos dos jagunços dará para as passagens. As mulheres choraram. Peguem essas armas. Dei uma para cada um dos meus irmãos. Usem-nas assim. Ensinei a eles. Despedimos-nos. Andando ligeiro, foram para a costa onde estava a gruta. Verifiquei a casa. Tudo estava como queria. Armado com uma garrucha e 2 facas, montei no cavalo que ficara e fui para a vila. Se quero, pensei, defender minha família, tenho de matar o chefe, o caolho. No caminho fui tentando encontrar uma solução. Sabia que os homens de caolho deviam estar pegando o dinheiro da proteção. Eles, para fazer essa tarefa, dividiam-se em grupos.
calculei que não devia ter muitos deles guardado ou protegendo o chefe, e 3 homens já tinham morrido. Perto da vila, desci do cavalo, deixei-o solto e, caminhando, fui à vila, que era um aglomerado de casas. Numa melhor e maior residia o chefe, que não participava do recolhimento da proteção. Observei tudo, vi um homem, um guarda-costas, sentado na escada. Ele olhava tudo com indiferença. Eles eram confiantes. Sabiam que os moradores do lugar não possuíam armas e com certeza não ousariam atacá-los. Estavam preparados para ataques de outros bandos. Na região havia alguns grupos de malfeitores, uns fixos. Tinham residência em vilas, como o Caolho, e mandavam na região. Outros bandos estavam sempre atacando algum lugar e depois que depredavam, roubavam tudo o que queriam, iam embora para outra localidade. Aproximei-me do que estava à frente da casa, cumprimentei-o para iniciar uma conversa. Perguntei se o Caolho não estava precisando de homens. Ele disse que não, mas se quisesse mesmo entrar para o bando, que deveria conversar com Manuel, um empregado de confiança. Fingi escutar um barulho. Estão chamando o senhor lá no fundo. Não escutei. Chamaram-se, afirmei. Quantos estão na casa? Eu, mais 2 e o chefe, respondeu. Ele se levantou e foi caminhando pelo corredor lateral direito, que contornava a casa e ia para os fundos dela. E parava no quintal. Fui atrás e onde achei que não seríamos vistos, atingi-o no pescoço com a faca e rapidamente dei outra facada em seu peito. Ele caiu, estava morrendo. Continuei andando. Entrei no quintal e vi o segundo jagunço cuidando de 3 animais. Sem olhar, escutando o barulho, ele perguntou: "O que quer, Vando?" "Nada", respondi. E quando olhou, recebeu uma facada no pescoço e outra no peito. Deixei-o caído, aproximei-me da cozinha e vi pela janela 2 mulheres e 3 crianças. Com certeza fazia o almoço. Contornei, voltei pelo corredor, fui à frente e entrei na casa pela porta de entrada. Esta residência era bonita, havia objetos diferentes, talvez valiosos e roubados. Tentei escutar barulhos e concluí que Caolho estava num cômodo onde, pelo que comentavam, ele costumava ficar. Hoje seria um escritório. Em outra sala estava o 3º jagunço, que afiava uma navalha. Aproximei-me sem que ele percebesse. O atingi na nuca com o cabo da garrucha e o esfaqueei no pescoço. Depois, como nos outros, atingi o coração. O corpo fez barulho ao cair, mas não alertou ninguém. Na casa moravam as 3 mulheres de Caolho com 8 filhos, e as crianças estavam sempre fazendo algazarra. Entrei no cômodo em que este maldoso chefe estava. Ele me olhou indignado. "Como entrou aqui?" "Vando, marreco!" gritou ele. Assustou-se quando apontei a arma para ele e atirei 3 vezes no seu peito. Com o barulho, as mulheres e as crianças, foram correndo. Assustaram-se com o homem sangrando na sala e mais ainda ao me ver com a arma na mão e Caolho na cadeira com os olhos abertos e com o peito sangrando. "Parem de gritar", ordenei. Calaram-se. As 3 mulheres estavam assustadas e tremiam de medo. Caolho morreu. Os 3 homens que estavam aqui também. Não irei fazer o que ele costuma fazer, estuprar as mulheres e matar as crianças. O restante do bando com certeza voltará e haverá muitas mortes. Não responderei pelo que os outros possam fazer. Então vocês 3, mães, devem ir embora com seus filhos, e rápido. Arrumem suas coisas, pertences, peguem tudo o que quiserem da casa, mas não exagerem, porque não terão como levar. Coloquem tudo nas 2 carroças e vão com os 3 animais que ficaram. Não demorem, vão! A mais jovem das mulheres do Caolho devia ter 18 anos. Estava com um filhinho no colo. Aproximou-se dele e cuspiu. "Irei para a casa dos meus pais. Com certeza eles me acolherão.
Espero, rapaz, que saiba o que fazer. Cuidado. A mulher mais velha chorou. As crianças estavam apavoradas. Pedi para a mais nova ajudar a levar o caolho na cadeira, para perto da porta de frente da casa. Quando entrei no cômodo em que Caolho estava, ele mexia numa gaveta que estava aberta e nela vi dinheiro. Quando atirei nele, fechei a gaveta. Depois que o deixei à frente da porta fechada, voltei ao cômodo, abri a gaveta e de fato nela havia muito dinheiro. Pelo menos para mim e para aquele lugar. Peguei uma quantia, dividi em 3, tranquei a gaveta e coloquei a chave no meu bolso. Dei dinheiro para as 3 mulheres. Decidiram que a moça mais jovem iria embora num cavalo. Ela amarrou o filho no peito e foi a primeira a partir. Novamente ordenei para as outras se apressarem. Cada uma se acomodou numa carroça, levando o que pegara. E com os filhos, as 2 finalmente foram embora. Fui à cozinha, me alimentei, fechei a casa, coloquei Caolho com os 3 homens mortos na frente. Foi um rebuliço na vila. Primeiro, eles, os moradores, viram as 3 mulheres com as crianças saindo e depois os 4 mortos. Haviam encontrado no cômodo particular do antigo chefe uma arma moderna para a época, que dava vários tiros e um revólver. Fiquei bem armado. Não me fiz e nem desfiz das facas. Fiquei em frente à porta e, curiosas, muitas pessoas ficaram ali olhando sem entender. Expliquei. Caolho morreu e alguns de seus homens, em vez de me vingar, como ele sempre fez da família, deixei as mulheres e filhos dele irem embora. Eu os matei e matarei quem me enfrentar. E se alguém aqui tentar avisar o bando que está voltando, mato também. Daqui tenho a visão. Se alguém sair da vila, se eu me tornar chefe, tudo melhorará. Não teremos mais estupros, a taxa de proteção cairá por menos da metade. Assustados, curiosos, conversaram entre eles. Sentei e esperei. 2 horas depois, o grupo de homens do Caolho voltou. As pessoas, assim que os viram se aproximar, se esconderam, mas curiosas ficaram observando pelas frestas da janela. Levantei-me, fui para a rua e os olhei. O bando voltava conversando e rindo. Rapidamente os contei. Além dos 3 que eu havia matado no sítio, faltavam 4, que deviam ter ficado para trás. Pararam de conversar, mais admirados do que assustados, e olharam para os 4 mortos na frente da casa. Peguei o revólver, apontei para eles e falei: matei-os e mato quem quiser me enfrentar. Nem agora, depois de tantos anos, consigo entender como consegui ficar calmo e agir com tanta frieza. Não matei ninguém com ódio, o fiz sentindo como uma necessidade, como se não tivesse outra opção. A partir do momento em que matei 2 para defender minhas irmãs, entendi que não tinha outra alternativa. Ou continuava matando, ou iria ter uma morte terrível e também minha família. 3 homens desceram dos cavalos e me encararam. Um deles indagou: você não é o Genésio, filho do finado Pedroca? Pertence a outro bando? É traidor? Sou Genésio, não sou traidor, porque não pertenço ao bando do Caolho. Repito, matei esses 4. Quem mais quer morrer? Como os assassinou? Perguntou o outro. Foi muito fácil. E aí, aceitam-me como chefe ou morrem? Um dos que desceram do cavalo riu. Ia pegar a arma que estava na sua cintura, quando atirei. Meu tiro foi certeiro. Acertei o coração e rapidamente atirei mais 2 vezes e matei os outros 2 que sacaram suas armas. Penso que foram surpreendidos. Como poderia um rapaz sozinho enfrentar um bando que todos temiam? Silêncio. Virei-me para Manuel e atirei nele. Esse homem era muito mau, braço direito de Caolho.
tinha de alguma forma que parar suas maldades. E aí? Gritei. Tudo bem, tanto faz ter um chefe como outro, concordou um deles. Desçam todos dos cavalos, ordenei. Você, apontei para um, pegue o dinheiro. Não irão mais, por enquanto, fazer cobranças da taxa de proteção. Você, pegue as armas dos mortos e coloque aqui. Ninguém de vocês entra na casa. Se entrarem sem ser convidados, morrem. Deixe os cavalos no fundo. 2 de vocês cuidem deles. Peguem dos mortos o que quiserem e repartam entre vocês. Depois os enterrem. Não faça nada às famílias deles. Isto se eles tiverem. E digam a eles para virem conversar comigo depois de amanhã. Agora, cumpram as ordens. Fiquei na área com as armas nas mãos. Trouxeram as armas dos mortos e o dinheiro. Peguei e entrei. Vi pela janela eles pegarem os cadáveres e tirarem eles dali. E também retiraram deles tudo o que era de valor. Roupas, chapéus, botas e até dentes de ouro, que ali costumavam indicar poder. Algumas mulheres vieram chorando e foram enterrá-los. Fiquei dentro da casa, com ela bem fechada. Escolhi o quarto maior, que fora de caolho, para dormir. Neste cômodo somente havia uma porta que dava para o corredor. Não tinha janela. Nele havia uma cama e uma rede. Concluí que eles tentariam me matar. Não poderia dormir nem na cama e nem na rede. Coloquei na rede uma colcha, ficou parecendo ter uma pessoa nela. E também fiz isto na cama. Subi no armário, coloquei outra colcha lá em cima e resolvi dormir ali. Acostumado a dormir no chão, ali estava bom para mim, era seguro. Como esperava, acordei, mas por instinto, escutei barulho, senti que havia pessoas na casa, prestei atenção. Deixara perto de mim 3 armas. Peguei o revólver e esperei. Onde estava, conseguiria ver quem entrasse pela porta. E ela abriu. Vi 3 homens. Um esperou na porta e os outros 2 entraram no quarto. Um foi direto à rede para esfaquear quem tivesse dormindo nela. E o outro dirigiu-se à cama. Atirei no que ficou na porta, porque ele estava com uma garrucha na mão. Os outros com facas, depois, rápido, atirei no que estava esfaqueando a rede e em seguida no que estava perto da cama. Pulei do armário, atirei mais uma vez neles e verifiquei se não havia mais alguém. Eram somente os 3. Fui dormir em outro quarto. Pela manhã, fui à frente da casa e gritei pelos jagunços. Eles vieram, ordenei. Tirem os 3 mortos da casa e os enterrem. Quem mais quer ser morto? Quem quer me enfrentar? Ninguém? Então aceitem que eu sou o chefe e me obedeçam. Quero que 2 de vocês limpem a casa do sangue deles, às 10 horas estejam aqui na frente para receber ordens. Ficaram no bando 12 homens e estes juraram me obedecer. No horário reunimos-nos e fui claro sobre como iria chefiá-los. Não quero que oprimam ninguém, que ameacem ou forcem sem minha ordem. Não quero estupros. Quem estuprar nesta região, seja vocês ou qualquer outro morador, se a vítima for adulto, receberá 15 chicotadas. E se for criança menor de 16 anos, receberá 25 chicotadas. É o castigo e será aqui em frente à casa. Não quero brigas e terão de pagar seus consumos no bar. Escutaram calados. Pedi para um menino, filho do dono do bar, que viesse conversar comigo. O proprietário daquele comércio foi com toda certeza o que mais me apoiou. A esposa dele era bonita e estava sempre sendo estuprada. Além disso, com minha ordem, os jagunços teriam de pagar pela bebida. O mocinho veio e eu dei uma ordem para ele. Vou lhe emprestar um animal de montaria. Você deve ir ao sítio, Pau Podre, contar o que aconteceu
e dar um recado ao Vigino, para ele à noite ir ao sítio em que eu morava, esperar pelo Pedro e avisá-los para voltarem a casa, entendeu? Você sabe atirar? Que bom que sabe. Vou lhe dar uma arma para que, se precisar, possa se defender. O garoto esperto afirmava com a cabeça que entendia. Foi, e à tardinha voltou e afirmou que fizera o que ordenara. Mas a arma que dei para o garoto ficou com ele. Esqueci de pegá-la de volta. Na manhã seguinte, encontraram um jagunço morto com 2 tiros na estrada, perto da vila. Os outros jagunços se preocuparam, mas eu não. Aquele homem era o que costumava estuprar a mulher do dono do bar. Dei a arma ao garoto, ou foi ele ou o pai que matara. Ordenei não investigarem. Chamei o garoto, que foi temeroso. Não toquei no assunto do assassinato e pedi para ele levar um cavalo até um lugar na estrada, deixá-lo escondido e voltar a pé. Devia fazer isto sem que ninguém o visse e não deveria comentar. À noite, quando achei que todos estavam dormindo, peguei todo o dinheiro que o caolho tinha, as joias que encontrei e saí da casa pelos fundos. Fui andando até onde o cavalo estava escondido e cavalguei para o nosso sítio. Decidi que, se eles não estivessem lá, iria à gruta, mas estavam. Abraçamo-nos. Contei o que fizera a eles. Mamãe fez comida para mim. Pedi a ela para me ensinar a fazer algumas. Nesses dias que fiquei na casa do caolho, eu fiz a minha comida. Temia ser envenenado. Depois conversamos. Estar como chefe é perigoso, contei. Não temo por mim, mas por vocês. Vim aqui escondido. Quero-os longe. Com certeza alguém tentará novamente me matar. Tudo bem. Matei e mereço morrer assassinado, mas vocês não. Quero que partam daqui e logo o mais depressa possível. Trouxe o dinheiro que encontrei na casa do caolho. Não podemos morar lá com você? Vamos de novo. Não podemos morar lá com você? Perguntou uma das minhas irmãs. Aqui tudo é incerto. Não morri ainda porque me defendi. Sabemos que há muitos bandos pela região que poderão nos atacar. Os grupos que brigam disputam pelo território e o poder, e os mais prejudicados, como sempre, são os mais fracos. Se está difícil eu me defender, imagina defender a todos. Estou velho para me aventurar por aí. Penso que o certo é irmos mesmo daqui, mas não irei com eles. Ficarei na casa do outro filho, o que mora perto da outra vila. Minha tia também não iria. Dei dinheiro para os 2. Planejamos. Vocês, irão de carroças. Levarão somente o que for mesmo essencial. Penso que, com o dinheiro que eu estou dando a vocês, dará para comprar roupas e objetos para uma casa que alugarão na cidade. Amanhã à tarde deve partir. É mais seguro viajar à noite. Mandarei 2 carroças com o garoto que veio dar o recado. Ele irá junto para levá-los e depois voltará com as carroças. Deixará vovô no sítio do tio Ambrósio e titia na casa da outra sobrinha. Não demorem conversando com os parentes. Devem chegar pela manhã na cidade, que tem o trem. Ele parte às 7h30. Comprem passagem para alguma cidade, depois desta para outra. Não quero saber para onde. Escolham uma cidade para morar e, se possível, matriculem-se numa escola para aprender a ler. Não mandem notícias. Com certeza não nos veremos mais. Estamos aqui nos separando. Tenho medo de viver de forma diferente, queixou-se a mãe. Sempre vivi aqui. Tudo isto porque você matou aqueles homens. E deveria deixar que fôssemos estupradas? Sabe bem que seríamos novamente. Talvez tivéssemos filhos deles. Minha irmã indignou-se. Depois, Genésio tem razão.
Somos jovens e temos de tentar melhorar de vida. Será que Vigino pode ir conosco? Pode sim, concordei. Também quero que diga ao pai dele que tem 11 filhos para vir se apossar do nosso sítio. Ali ninguém tinha escritura de nada e se apossavam. Não tinha-se dinheiro para comprar terras. Repeti o que eles tinham de fazer, recomendei que dividisse o dinheiro entre eles, que o levassem escondido e que Pedro levaria a arma, mas a usaria somente se precisasse mesmo. Despedimos-nos, abraçamo-nos. Mamãe e meu avô me abençoaram. Voltei à vila. No caminho chorei. Tinha certeza de que não os veria novamente, nem teria notícia deles. Tentei dormir, o fazia cada noite num quarto, colocava objetos pendurados nas janelas e nas duas portas. Se fossem abertas, fariam barulho. O garoto retornou outro dia à noitinha, contou que tudo dera certo. Deixara meu avô numa casa, a tia e outra, os demais na estação, e os viu partir. Foi e voltou sem problemas. Dei-lhe uma gorjeta. Contratei uma mulher viúva para limpar a casa. Eu cozinhava para não ter perigo de ser colocado veneno no meu alimento. Recebi informação de que um grupo rival de outra vila estava planejando nos atacar. O chefe deles deve ter calculado que estávamos fracos pelas inúmeras perdas que tivéramos. Chamei todos os jagunços. Temos de nos unir. Sabem bem que se formos atacados, seremos os primeiros a morrer de forma cruel. Temos armas sobrando, as darei aos homens da vila. É perigoso, eles armados não nos obedecerão, alertou um deles. Depois os escolherei, agora é planejarmos nos safar deste ataque. Pelo que calculo, eles virão até nós pelo atalho do norte. Se vierem pela estrada, sabem que seremos alertados. Pelo atalho, pensa que nos pegarão de surpresa. Amanhã um grupo de vídeos irá pela estrada até o sítio torto, de lá para o atalho. Estarei nesse grupo. Os atacaremos pela retaguarda. O outro grupo irá esperá-los na Boca da Onça, onde eles terão de passar. Boca da Onça era uma passagem estreita com pedras de um lado e barrancos altos do outro. E se você estiver errado e eles vieram pela estrada? Januário estava preocupado. Aí eles atacarão a vila e as pessoas armadas a defenderão. Então os homens que estiverem na Boca da Onça os verão ou escutarão os tiros e rapidamente virão para atacá-los. Amanhã sairemos cedinho. Distribuí as armas, pedi cautela, ensinamos alguns homens que não sabia atirar, alertei dos perigos que corríamos, todos quiseram cooperar. Partimos no outro dia, bem cedo. 2 horas depois, chegamos ao sítio torto e lá vimos que tinha razão. O grupo passava por ali e estragara tudo, bateram nos moradores. Prometi que depois os ajudaria e fomos atrás deles, seguindo os rastros. Estávamos em menor número de homens. O outro grupo, nosso, esperava-os na Boca da Onça. Estavam escondidos. Atiraram ao vê-los. Surpreendidos, muitos foram atingidos. Ao escutarmos os tiros, galopamos e os atacamos. Eles se abrigaram nas pedras, mas não esperavam um ataque por trás. Mesmo eles, com quase 3 vezes mais de homens, nós os derrotamos. 3 deles vivos se renderam. Matem-nos, dei a ordem. Como ninguém atirou neles, eu atirei, e também em 2 que estavam feridos. Fiz isto porque deixá-los vivos seria um problema sério. Não tínhamos como deixá-los presos, porque se eles tivessem oportunidade, se vingariam, eram inimigos. Depois costumavam torturar e matar devagar os vencidos. Não queria isso. Ficamos com tudo o que era deles,
Mandei levar para a família do sítio que eles atacaram 3 cavalos, dinheiros e 2 armas. Os homens do meu bando tiraram até as roupas dos mortos, pegaram tudo que acharam que seria útil e os dentes de ouro. Fizemos um buraco grande e enterramos todos juntos. Voltamos à vila como vitoriosos. Levamos muitos animais de montaria. Mandei doarem aos sitiantes e também alguns para moradores da vila. Com esta proeza, tornei-me respeitado pelos moradores do lugar e pelos jagunços. O chefe do outro grupo que viera nos atacar não ficou sabendo o que ocorrera com seus homens. Ninguém foi contar. 2 dias depois, como eles não voltaram ou deram notícias, concluiu que o ataque dera errado. Porém, estava desfalcado. Outro grupo o atacou e o matou. Como eu venci fácil, nenhum homem do meu bando morreu, me tornei respeitado e temido. Ficaram com medo de me atacar e vivemos em paz. Tive de dar castigos com chicotadas por 3 vezes. Receberam-nos 2 jagunços e um morador da vila, e os estupros acabaram. Os jagunços passaram a trabalhar para o seu sustento. A cobrança era pouca, somente para termos homens para nos defender se houvesse ataques de outros bandos. Minha forma de viver era simples, eu não juntei dinheiro, queria mesmo era que os políticos se interessassem pela região. Pedi para uma pessoa moradora da vila, que sabia escrever, para fazê-lo ao governador. Remetemos muitas cartas, obtive promessas, mas a forma de viver de todos na vila e sítios melhorou. O medo já não imperava. Não quis ter ninguém, não queria ter companheira nem filhos. Sabia que poderia ser atacado e que era costume se vingarem na família. Continuei morando na casa sozinho. Administrava o lugar e tentei ser justo e bom. Realmente fui. Passaram a me amar. Não tive como prever notícias de minha família. 6 anos se passaram. Estava andando pela rua quando escutei: "Você é o genocídio?" Todos passaram a me chamar assim. Genésio ficara esquecido. Sim, olhei para o moço. Era um jovem bonito, devia ter uns 15 anos. Ele apontou uma arma para mim e atirou 2 vezes. Usou o fator surpresa. Como anteriormente eu fizera. Como achar que um jovem sozinho seria perigoso? Eu caí. Pessoas o cercaram, prenderam o jovem. Fui para casa carregado. Chamaram 2 pessoas que eram mais habilidosas em cuidar de feridos. Uma bala passou pelo ombro e saiu. Vamos fazer o curativo. A segunda bala é que preocupa. Entrou na barriga e não saiu. Resolveram tirá-la. Amarraram-me na cama, me deram uma bebida alcoólica para tomar, um pano para morder e ervas para cheirar. Senti muita dor e eles tiraram a bala, tentaram estancar a hemorragia. Se aqui tivesse um hospital e um médico, tudo seria mais fácil e seguro, opinou a mulher que cuidava de mim. E não correria perigo de morrer, nem sentiria tantas dores, concluí. Tentei descansar. Senti que ia morrer. Chamei por Januário. Ele era o mais velho dos jagunços, o mais ponderado e em quem com o tempo passei a confiar. O que fizeram com o mocinho? Quem é ele? Quis saber. O filho mais velho do caolho. Por isso que aqui, quando se mata um homem, se mata a família. Ele veio vingar a morte do pai. É um direito dele. Não me arrependo de não o ter matado. Naquela época morreram pessoas demais e ele era criança. O que fizeram com o jovem? Os moradores o enforcaram, contou Januário. Lamentei, mas foi preferível do que torturá-lo. Pedi para Januário cuidar de tudo se eu morresse, e que se o governador cumprisse o que prometera para fazer da casa que morava a escola e o posto de saúde. Chamei mais umas pessoas e falei minha vontade.
e que todos tentassem ficar em paz. O ferimento infeccionou, sofri muito, senti muitas dores e desencarnei 15 dias depois. Na narrativa, Genésio fez uma pausa, estava emocionado, suspirou e retornou ao seu relato. Vi de forma confusa meu corpo físico morto, escutei conversas, todos ali sentiram meu desencarne. Do meu modo cuidei deles, e quando estive como chefe não houve abusos. Fui atraído para o umbral e lá fiquei sozinho. Nenhum dos que eu assassinara se aproximou de mim. Eles, por suas muitas maldades, estavam em situações complicadas. Entendi que morrera. Às vezes ficava mais confuso, mas a maior parte do tempo entendia que o que estava acontecendo era que eu havia morrido. Morri e não morri, concluí. Estou vivo e não estou no inferno de fogo, nem vi nenhum capeta. Devo estar no purgatório. Foi então que um dia prestei atenção em espíritos diferentes, limpos e tranquilos. Segui-os, e quando eles falavam, eu me aproximava para escutá-los. Eram socorristas que ensinavam que devíamos perdoar, pedir perdão e amar. Um dia, andando por aquele vale, escutei Genésio. Olhei admirado. Por muitos anos ali, não havia escutado ninguém me chamar. Januário? Abraçamo-nos, conversamos. Januário desencarnara, vagara por um tempo, fora socorrido e viera me procurar. Ele me explicou como era o lugar em que estava e como era viver de outro modo. Levou-me para o posto de socorro onde morava. Compreendi que estava sendo auxiliado pela imensa bondade de Deus. Aceitei com humildade o socorro e logo comecei a fazer tarefas. Desencarnei. Não fiquei perturbado. Não me senti doente ou ferido. Sofri por estar no umbral, pela solidão, por estar ocioso e por muita tristeza. No posto de socorro onde estou, agora no momento, trabalho, aprendo e estou começando a me harmonizar. Com Januário, fui ao lugar onde estive encarnado. A vila teve muitas mudanças nestes 15 anos, desde que desencarnei, mas de forma diferente. Ainda tinha opressores e oprimidos. Construíram uma escola, um posto de saúde, e a vila se tornou mais habitada, maior. Mas patrões pagavam pouco aos empregados e muitos ali viviam miseravelmente. Fui também, com permissão, rever meus familiares. Moravam de forma precária numa favela em uma cidade grande. Se pensei que lhes dera muito dinheiro na vila, até poderia ser. Numa cidade grande não era muito. Analfabetos, não tendo conhecimentos profissionais, conseguiram empregos braçais ganhando pouco. Continuavam a viver com dificuldade e tinham de pagar agora, não para os jagunços, mas para as milícias. Uma proteção que deviam receber de graça das autoridades. Meu avô desencarnou, estava bem, abrigado num posto de socorro. Minha tia-avó continuava encarnada e minha mãe também. Mamãe e meus irmãos moravam todos juntos. Minhas irmãs tinham filhos e Pedro também. O caçula estava solteiro. Esforcei-me para que ele se lembrasse de mim. Ninguém o fez. Nem sabiam que eu havia desencarnado. Orei por eles, quero-os bem. Somente tinha minha oração para ajudá-los. Genésio. Genésio calou-se. Sua narrativa havia terminado.
Você sente por ter sido um assassino? O seu se é por isso? Perguntou um dos ouvintes. Olha, resolvi o problema de muitos, melhorei a vida daqueles sofridos moradores. Fiz isto, mas a que preço? Matar é errado. Não matarás é um dos mandamentos. Embora não o tenha feito com raiva ou ódio, fiz como algo que pensava que tinha de fazer. Os 3 primeiros foram em defesa das minhas irmãs. Depois concluí que não tinha como deixá-los vivos. Eram eles ou eu, ou pior, os membros inocentes de minha família. Os outros para que não fossem torturados, porque era costume ali matar os vencidos de forma cruel. Fiz como se não tivesse outra alternativa. Poderia ter continuado passivo e não matar. Não há justificativa para quem tira uma pessoa da vida física, mas meu si é outro. Fez a narrativa outra pausa. Encarnado, tinha algumas atitudes diferentes das dos outros, como me alimentar usando talheres, gostar de roupas limpas e passadas, falar mais corretamente usando os verbos nos tempos certos, e sentia muita falta de ler e escrever. Entendo que era mais inteligente que a maioria dos habitantes dali. Sentia vontade de acabar com a opressão, com a exploração das pessoas. Foi o que fiz, mas não deveria ter matado. Não me preparei para fazer algo assim, porém senti o que é ser oprimido. Depois de um tempo no umbral, comecei a lembrar de minha encarnação anterior, e é aí que o si entra. Comecei me recordando de que estivera anteriormente naquele lugar, no umbral, mas com muito sofrimento, com a dor do arrependimento e que lamentava muito. Ah, se eu... No posto de socorro onde estou agora, recebi ajuda para organizar minhas lembranças, então me recordei. Na minha penúltima encarnação, nasci numa família de posses financeiras. Tive tudo o que queria e muitos supérfluos. Meu pai era um coronel respeitado e temido. Eu estudei, segui carreira política e, além da riqueza que recebi de herança, acumulei mais. Fui muito rico. Como político, enganei, ameacei para receber votos e roubei. Justificava-me dizendo que todos faziam, que o dinheiro era do governo, etc. Ficava o dinheiro que seria empregado na educação comigo, para construir escolas, e até que fazia, mas com o dinheiro de uma daria para fazer mais 2. Isso também com hospitais, estradas. Onde tivesse obras públicas, havia desvios. O ato mais errado que cometi foi não fazer o que devia. Quando não fazemos o que tem de ser feito, o que podemos fazer, criamos débitos que têm que ser pagos. Deixei de fazer com minha atitude de político corrupto, privei pessoas de ter atendimento médico, de estudar e, pior, poderia ter impedido que fossem oprimidos. Sabia dos abusos dos poderosos sobre os pobres e nada fiz. Desencarnei e sofri muito no umbral, castigado por aqueles que prejudicara. Pensava ser injustiçado. Não havia feito nenhuma maldade, dar esmolas, fora religioso, nunca bater em ninguém ou ofendera. Quando entendi que pelo meu ato fizera muitas pessoas sofrerem, arrependi-me e fui socorrido. Reencarnei num local onde eu poderia ter feito essas benfeitorias e não fiz. Compliquei-me mais como Genésio. Se vocês observarem, verão que tenho nas mãos a marca, a cor de quem tirou pessoas do veículo físico. E tenho também pontos rubros na cabeça, por atos que fiz como político e pelo que deixei outros fazerem de errado. Pessoas desencarnaram sem atendimento médico,
analfabetas, oprimidas pelos poderosos, etc. E fui responsabilizado por isto. Terei com certeza de reencarnar e receber as reações do que fiz. Mas irei, como me foi aconselhado, ficar mais tempo no plano espiritual, trabalhando e estudando para reencarnar com mais segurança. Tenho muito que lamentar, porque eu não me contentei com a fortuna herdada e que também não foi adquirida por meios legais. Por que não ressarci os que foram lesados pelo meu pai e avô? Por que não trabalhei? Se tivesse feito isso, se tivesse sido um político honesto, quantas vidas teriam sido poupadas? E tantos seriam agraciados. Desculpem meu choro. Foi quando senti a miséria, a vontade de estudar, precisei ouvir familiares precisando de remédios, atendimento médico, de alguém para nos defender de opressores, que entendi o tanto que poderia anteriormente ter feito e não fiz. Se eu soubesse, porém, temos como saber. Todos devemos ser honestos. Temos em nós a consciência de que devemos fazer o bem. Se tivesse sido um político íntegro, não teria sofrido no umbral e não teria sentido dor tão doída como a dor do remorso. Minha família e todos que estavam ali naquela região, aquilo era para eles um aprendizado para sentir a reação de atos equivocados. Meus entes queridos foram embora daquele lugar para morar na periferia de uma grande cidade e continuaram a sentir a opressão. Vejo, infelizmente, que muitos políticos continuam agindo errado. Muitos, como eu fiz no passado, pensam: que me importam as milícias, os traficantes, os ladrões e homicidas? O que me importa é que minha família não seja atingida. Outros tentam justificar. Eles não gostam de estudar. Por que ir para uma universidade? São desprovidos de inteligência. Não aprendem mesmo. Doentes? Eles que esperem pelo atendimento. São maníacos, inventam doenças. Para que querem isto? Esses pobres querem regalias, etc. O pior é deixar que sejam oprimidos. Eles tentam justificar como eu fiz. Não sou eu que faço. Esquecem que omissos permitem. Podem evitar e não o fazem. O meu si de arrependimento é dolorido. E quem pode fazer e não faz, não se esqueça. Adquire-se uma dívida enorme e que terá de ser paga um dia. Penso que muitos desses políticos reencarnaram em lugar complicado e também reencarnarão para um aprendizado, para compreender que somos responsáveis pelo que de ruim acontece às pessoas, pelos nossos atos equivocados e também pelo que outros, sob nossas ordens ou permissão, fizeram. Como a corrupção priva as pessoas de viver melhor. Se eu não tivesse sido ambicioso. O relato de Genésio comoveu a todos. O que doeu mais em você? Ter sido a causa de muitos sofrerem ou ter matado a tantos? Leonardo quis entender. Penso que matei de duas formas. Matar sonhos é abuso. Poder impedir que os outros façam maldade, se não impedir, nos faz sofrer. Respondendo com sinceridade, o que me causa mais remorso e tristeza é o primeiro, os atos errados que fiz como opressor e político. Quais são seus planos para o futuro? Quis eu saber. Preparar-me melhor para reencarnar, porque terei de receber as reações de atitudes equivocadas, sentir a opressão e, quando sentir, não reagir, não cometer mais erros. Se agir corretamente, me prepararei para ser novamente uma pessoa influente, para fazer de fato o que compete a uma pessoa de bem realizar. Você tem medo dessas provas? Perguntei. Sim, infelizmente temo as reações. Fiz e tenho de receber, quitar o meu negativo e aprender as lições que a dor tem que me ensinar.
No momento temo muito ter qualquer poder. Será com certeza uma prova muito difícil. Para isso é que devo me preparar. Você se sente inseguro? Tem medo? Indagou um senhor que estava na reunião. Tenho, os dois. Muito medo e insegurança. Temo voltar ao plano físico porque terei o esquecimento. E ao ser novamente oprimido, posso reagir como fiz nesta minha última encarnação, em que de modo errôneo pensei ter encontrado uma solução, mas temo mais o poder, se não tivesse tido. O que você, Genésio, quer que eu, Antônio Carlos, escreva no final do seu relato? Para quem o ler, que pense que ao ter responsabilidade sobre algo, deve estar atento para que outros não errem sob seu comando. Não seja bonzinho e permita que façam atos errados, porque sofrimentos que resultam do seu não fazer têm um peso grande, pelo qual se adquire um débito que terá de ser pago, resgatado. Esteja atento, porque normalmente um erro puxa outros. Adquiri o hábito de ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Tenho meditado muito num texto contido no 20º capítulo, Trabalhadores da Última Hora, item 5, Trabalhadores do Senhor. Vou citar as passagens que decorei e que estou sempre repetindo. Por que pedis graça, se não tivesse piedade de vossos irmãos? Se vos recusastes a lhes estender as mãos e se esmagastes o fraco em vez de socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensa da terra. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Tenho esperança de ser um trabalhador do Senhor e não ter o que mais lamentar. Ah, se eu for, agradeço-os por me escutar. Explicação de Antônio Carlos. Genésio concluiu muito bem. Quando podemos e não fazemos o que nos compete, criamos débitos que terão de ser ressarcidos. Ser bonzinho e deixar outros sob nossa responsabilidade agirem erroneamente é um erro. Ser bom é ajudar a todos a agirem corretamente, impedir erros. Ele pode, como autoridade política, ele, como autoridade política, usou indevidamente dinheiro público, isto é, roubo. E um dos mandamentos é: não roubarás. Por mais que se tentem justificar esses atos errados, eles não são aceitos como desculpas. Com sua atitude de corrupto, como sempre acontece, teve de permitir que outras pessoas fizessem atos indevidos. Roubou, e para que outros ficassem calados, permitiu que eles roubassem também. Ele será responsabilizado pelos seus atos e pelos de seus subordinados. Para um aprendizado, devem sentir o que fizeram outros sentirem. Podem, embora não seja regra geral, nada é taxativo, reencarnar e passar por privações e opressões, às vezes por mais de uma encarnação. Como Genésio, ele tem determinada situação, reagiu, quis acabar com o sofrimento dele e daquelas pessoas. Se antes ele pôde fazer e não fez, resolveu fazer um preparo, e o jeito que encontrou foi errando mais. Ele, no plano espiritual, planejou aprender pelo sofrimento, sentir o que fizeram aos outros. Pela imprudência, muitos sofreram. Viveria ali no sítio por 40 anos. Mudou seu planejamento, assassinou e foi assassinado. Ele sabe que o retorno virá. Terá de se harmonizar e trabalhar muito no bem. E para o bem, sendo realmente bom e não bonzinho. Porque como político foi para os seus assessores, ou terá a dor para quitar seus débitos.
depois de provar a si mesmo que aprendeu a lição, terá novamente o poder e deverá fazer o que lhe compete. Se podemos suavizar, acabar com o sofrimento alheio e não fazemos, seremos com certeza responsabilizados por isso. Quem não faz o que pode e tem que fazer, gera para si uma energia negativa. Este ato será cobrado e poderá sentir falta do que pela sua inércia e imprudência levou os outros a sofrer. Também por não ter suavizado dores. Mas, se não nos recusamos a enxugar lágrimas, teremos as nossas enxugadas. Ou, dependendo do caso, não teremos motivos para chorar, porque fazer o bem nos harmoniza e anula as reações negativas. Isso é consolador. Faça o que lhe compete. Às vezes é uma palavra de consolo, ser voluntário em asilos, visitar a periferia. Fazendo pequenas coisas com amor, seremos um dia servos fiéis do Senhor para fazer grandes coisas. Agindo corretamente, não lamentaremos como Genésio o se por termos sido ambiciosos e não termos sido honestos. Fim. Espero que vocês tenham gostado de mais esse relato emocionante. Peço desculpas que às vezes eu acabo gaguejando por não entender a palavra que está escrita, porque as letras são muito pequenininhas, mas eu espero que a mensagem tenha sido passada para vocês. Nos vemos na próxima leitura. Tchau!